Prezados da sociedade legal, caso quis, foi anulado o julgamento por quatro motivos. Eu vou dar os dois motivos principais. O primeiro é que deveria ter sido feito um sorteio e foi feito três. Houve um excesso de jurados e o sorteio foi feito 4 dias antes da sessão de julgamento e deveria ter o prazo mínimo de 10 dias. Esse foi um dos motivos para anulação, um dos motivos principais. O segundo motivo principal foi que o juiz se encontrou com os jurados, né, de forma privativa. Bom, a questão de jurados, né, vai influenciar na mudança de opinião ter sido sorteado antes ou depois, ou mais perto da data de julgamento? Me parece que não. E o juiz ter se encontrado de forma privada com os jurados, me parece que também não ia mudar a opinião, né, dos jurados. Mas isso foi considerado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul como hipótese para anulação. Então, vamos ver o seguinte. Essa questão da Botkiss foi algo gravíssimo. Foram morreram 242 pessoas, né, e mais outros feridos, mais diversas pessoas feridas. Bom, então foi um caso de gravidade, de grande importância, e houve uma anulação. Isso aí demonstra um problema na nossa legislação penal, né, na lei de execuções penais e, e no Código de Processo Penal, algo que tem que ser revisto, né, porque essas leis elas é um compilado de leis e de conflito de leis em que há leis lá de 1930 até 2023, né, a realidade era totalmente diferente de uma época para outra e existe um excesso de proteção do Estado perante o infrator e perante o acusado e perante o criminoso, né? Independentemente se a infração e o crime tenha sido culposo ou doloso. Então tu vê que nesse caso de alta importância e devido à sua anulação que é um problema. Porque se a lei não tivesse problema, um caso dessa gravidade não seria anulado. Então, isso há problemas a corrigir. Bom, me parece que duas questões devem ser levantadas. A primeira é: houve provas ilícitas? Não, não houve provas ilícitas. E número dois, os acusados, eles tiveram acesso à defesa técnica por advogado? Sim, tiveram. Bom, então isso não é caso, me parece, para anulação. Mas foi o que o Tribunal de Justiça determinou. Aí tu vai pensar, e é o que tem ocorrido na justiça brasileira, o fenômeno do distanciamento das decisões da sociedade em si, né? Então, os julgadores eles estão distanciados da realidade e do que a população deseja e quer, e o que ela exige. Isso aí faz com que muitos julgadores, não todos, eles não tenham uma compreensão da gravidade das situações que
atingem as pessoas no seu dia a dia. Entre elas, a impunidade, né? Os criminosos cometem crimes e as penas são muito brandas, muito leves. E aí, o segundo fenômeno que a gente observa é a justiça pelas próprias mãos, né? Pessoas tentando praticar justiça através de violência contra pessoas que não foram devidamente condenadas pelo nosso sistema legislativo penal, né? Então isso aí é algo muito grave. Aí nós vamos partir para outra situação. Na Europa, na Europa, será que o processo seria anulado? Me parece que não, né? As autoridades judiciais europeias não deixariam que esse processo fosse anulado. E nos Estados Unidos, nos Estados americanos, realmente isso aí não aconteceria. Até aconteceria outra coisa. Se uns juízes nos Estados americanos, em alguns Estados americanos, anulassem, eles sofreriam até sanções, os próprios julgadores, né? Até na hipótese de um futuro desligamento. Bom, mas digamos que o julgador, ele é um julgador inteligente, mas ele é esperto ao mesmo tempo. Num caso gravíssimo, ainda que a legislação penal, processual penal, dissesse e arrolasse como hipótese para anulação os casos em que o tribunal, os desembargadores aceitaram, tu não deveria, na realidade dos fatos, aceitar aquilo ali. Aceitar que não fosse julgado da devida forma. Então eu digo assim que talvez uns desembargadores mais sensíveis e mais espertos iriam julgar, eles não iam assumir a responsabilidade de anular um processo dessa alta gravidade, né? E aí, esse distanciamento do julgador da sociedade, que nós temos observado muito na justiça brasileira, e também em decorrência das nossas leis, né, que a lei de execução penal e o Código de Processo Penal ele tem que ser todo revisto, e a questão principalmente do julgamento penal, ele tem que ser todo planificado, todo padronizado, com hora, com todo planificado para não dar problema do que deu, né? Nós não conseguimos ainda um processo penal medianamente satisfatório. Ele é muito ruim. Praticamente ele é uma porcaria que não serve para nada. E é isso que acontece. O caso Kiss, na verdade, demonstra uma fraqueza, né, do nosso sistema punitivo. Né? Até eu acho que muitas dessas leis aí eram, na época do regime militar, para proteger as pessoas que estavam em desacordo com aquele regime. Né? Então não eram bandidos propriamente dito, eram pessoas que se opunham ao regime totalitário e que hoje essas mesmas leis são utilizadas para proteger os criminosos, né, os infratores. Bom, então tu quer tirar essa dúvida? Digamos, o Tribunal de Justiça vai anular. Se o Tribunal de Justiça ele fizesse um plebiscito, então, já que está sendo julgado em Porto Alegre, os moradores de Porto Alegre que quisessem, né, poderiam no domingo tal se dirigir às suas sessões eleitorais e votar se eles querem anulação ou não desse julgamento. Eu acredito, com certeza, que 99%, né, das pessoas que votassem na sessão de Porto Alegre, já que o julgamento está sendo aqui, votariam pela não anulação, né, pela manutenção da decisão, né, ainda que existissem essas irregularidades. Então, quer dizer, a sociedade brasileira com certeza votaria a favor da manutenção da decisão. E os julgadores, os desembargadores, votaram, me parece com unanimidade, contra, né? Pela anulação. Aí a gente também tem que ver um outro ponto, que é, que é importante,
Se o se se o Tribunal de Justiça analisasse, tá, pela anulação, então ele deveria, no mínimo, ele ter avocado, ele ter pego para ti, para ele, o que? O julgamento. É algo muito importante. É algo extremamente importante e muito grave na sociedade brasileira e gaúcha. Então ele deveria ter abarcado e sanado essas irregularidades, né? Colocando prazo para manifestação, pode colocar um novo júri e ter colocado prazo, 1 hora para manifestação de cada advogado, e depois mais o correspondente para o Ministério Público e ter sanado, abarcado. E o Conselho Nacional de Justiça deveria ter se manifestado também. Opa, peraí. Se o tribunal anulou, ele deveria ter tido uma comunicação, ó, não pode anular. Se anulou, então ele vai dizer, não, não, então vocês vão sanar. Vocês são responsáveis por sanar. Mas não. Hoje está, agora foi suspenso para vista no STJ. Né? Então o caso até hoje não foi julgado. Né? E as pessoas não foram responsabilizadas e não foram punidas, como a grande maioria, como eu dei um exemplo, se fizesse um plebiscito aqui por urnas eletrônicas, né? Aqui em Porto Alegre, 90, 99% ia votar pela manutenção da decisão. Então, esse aí é o segundo ponto importante, né? Então, quer dizer, o anseio popular é um e os julgadores é o outro. Pensam diferente. Então, há um distanciamento entre o jogador da sociedade, entre o pensamento da sociedade. E o segundo ponto é o seguinte, deveria ter então uma vocação. Então, não, nós não vamos anular e voltar a anular todo o processo. Não, nós vamos corrigir. Não, não se pode admitir isso aí. Até porque todo mundo sabe que a lei ela tem problemas, Instituto da Ordem. Então isso aí não ia ser admitido. E aí a gente pode pegar outra questão pessoal. Imagine que o filho de um desembargador do Tribunal de Justiça tivesse morrido queimado lá na Boate Kiss. Digamos, um filho do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tivesse morrido queimado na Boate Kiss. Entendeu? Ele não poderia julgar. Mas digamos que lá no tribunal surgiu um burburinho que um desembargador ou que os desembargadores iam anular o processo. Com certeza, o que esse desembargador pai vítima ia fazer? Ele ia mandar um assessor lá, falar com um assessor do outro, para ver se aquilo ali era verdade, ou ele ia até a sala do desembargador e ia perguntar: vocês vão votar por quê? Vocês vão anular por quê? E o colega dele, desembargador, ia dizer: olha, a gente vai anular porque existem problemas processuais, né, vícios processuais, então nós vamos anular. Eu duvido que esse desembargador, filho de pai de uma das vítimas, iria aceitar. Nunca mais ele ia falar com um colega dele, desembargador, jamais ele ia aceitar, ainda que as explicações fossem plausíveis. Eu duvido que ele ia aceitar. Ó, oh, fulano, a gente vai anular, me desculpe, mas a gente vai anular porque existe esses vícios aqui. E aí o pai desembargador daquele filho morto ia dizer, ah tá, então a gente vai anular e vai voltar tudo normal, tá, tá, obrigado, então, tudo bem. Não, ele não ia aceitar, eu duvido que isso ia acontecer. Ele ia brigar nunca mais e ia ficar de mal com um colega dele desembargador que anulou o processo ao qual o filho dele foi queimado e morto lá na Botkiss. Então, para te ver esse distanciamento, essa falta de sensibilidade, né, do julgador com os anseios da população, né, e com a justiça que deve ser feita. Né? Então, isso é uma pena, né? É uma pena, a gente lamenta, né? Tem que rezar pelas almas desses falecidos, né? Desses adolescentes falecidos, né? Pelas famílias, né? E lutar por uma alteração e por uma justiça melhor, né? Por uma alteração legislativa realmente padronizada e eficiente e simplificada, né? Porque senão a gente vai continuar acontecendo essas barbaridades aí de não julgar, né? Pessoas que devem
estão obrigadas a julgar e não julgam por questões processuais que, em tese, diretamente não vão afetar a condenação. Então era isso. Obrigado.